Fala galera, beleza? No vídeo passado a gente aprendeu várias maneiras de referenciar os widgets lá na linguagem KV e a remover os widgets aqui dinamicamente, clicando nesses xizinhos aqui. Muito bem, no vídeo de hoje a gente vai inserir os widgets dinamicamente e alterar o texto deles, e com isso a gente vai aprender sobre um outro widget que chama Text Input. Então, vamos lá! Muito bem, então vamos começar aqui com os arquivos da aula passada e a gente vai fazer as seguintes modificações. Aqui está o nosso aplicativo, que a gente tem aqui os nossos widgets e a gente pode deletar eles aqui clicando nesse xizinho. Muito bem. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui um text input, que é onde a gente vai inserir textos, e um botãozinho aqui do lado. Aí quando a gente clicar aqui, a gente vai criar uma nova tarefa com o texto que a gente inseriu aqui no text input, ok? Então é isso que a gente vai fazer para hoje. Muito bem, então a gente vai começar aqui editando o nosso arquivo main. A primeira coisa que eu vou fazer é deletar esse label porque ele é inútil. Por que ele é inútil? Porque eu não estou usando label aqui, então ele não deveria estar aqui. E eu também não vou usar nesta aula de hoje, então eu vou deletar ele, ok? Muito bem. Agora a gente vai deletar aqui esse scroll view. Por que eu vou deletar esse scroll view? Porque a gente vai modificar este widget tarefas aqui para ser um box layout, não mais um scroll view. Ok? Então não preciso mais dele. O porquê eu vou modificar ele eu vou explicar agora. A gente vai aqui no nosso teste.kv. Então aqui o nosso tarefas era um scroll view. O problema é que se a gente deixar ele ainda como scroll view, a gente não vai poder colocar mais widgets aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui um botão, ele vai dar um erro, porque o scroll view só pode ter um widget filho, certo? Então, por isso que a gente colocou um box layout aqui, porque a gente vai ter agora um scroll view aqui na parte de cima, que ele vai ter esse box layout, onde vão estar as tarefas. E agora a gente pode colocar um outro box layout aqui com o nosso text input e o nosso botão, certo? Então o nosso text input e o botão vão ficar fixos na tela e a gente vai ter na parte de cima o scroll view com todas as tarefas que a gente pode dar um scroll nele, né? Muito bem. Esse text input aqui é onde a gente vai receber o texto da tarefa, né? Então vou colocar aqui um ID para ele, texto, para a gente recuperar o texto que o usuário colocar. E esse botão aqui, a gente vai colocar um texto nele, um botãozinho aqui, a gente vai colocar um mais, né, para adicionar uma nova tarefa. Muito bem. Os tamanhos aqui, por enquanto, está ocupando metade da tela cada um, então a gente vai mudar isso, né? Aqui eu não vou mudar a orientação, mas aqui eu preciso mudar, porque eu quero que isso daqui seja vertical, né? Porque o scroll view ia ficar do lado esquerdo e esse box layout ia ficar do lado direito. Então eu quero que ele fique embaixo, por isso que eu coloquei aqui orientation vertical, ok? Muito bem. Aqui o que eu vou fazer é colocar um size hint na direção y-known, porque eu quero definir aqui uma altura que ela vai ser de 60 pixels, ok? Então, ao invés aqui do box layout ser metade da tela, eu vou colocar ele 60 pixels, né? Só para a gente colocar um texto ali, para não ocupar muito da tela. Muito bem, e aí o que eu vou modificar aqui é que esse botão aqui, eu vou colocar aqui um size hint na direção x-known, porque eu vou definir aqui uma largura de 60. 60 que é a mesma largura aqui do botão lá do X, né, da nossa tarefa. Ok? Para ele ficar alinhadinho. Certo? Muito bem. Agora a gente vai colocar a funcionalidade aqui do nosso botão. Então a gente vai chamar aqui onRelease. E aí quando a gente soltar o botão, a gente vai chamar, né, o método da classe tarefa, né? Então esse root faz referência à classe tarefa. E a gente vai chamar o método addWidget, que a gente vai criar agora.
Tudo bem? Muito bem. Agora a gente vai colocar aqui, editar o nosso arquivo main. E na classe tarefas, agora a gente vai colocar aqui add widget, criar aqui este método. Então esse add widget que ele vai fazer, quando a gente clicar lá no botão, ele vai pegar, né, o texto que a gente colocou no text input. Então vamos fazer isso, né? Vamos colocar aqui, texto vai ser self.ids.texto, né, que é o ID que a gente criou lá para o nosso text input. E para a gente capturar o texto que a gente está lá, é só chamar .text. Então esse texto que o usuário inseriu vai ser gravado aqui na variável texto. Ok? Muito bem, próximo passo é inserir, né, no box, né, que é onde tem o scroll view lá, todas as tarefas. Então self-ids.box add widget. Esse add widget, né, agora é do box layout, né, não confunda com o método que a gente está criando aqui, add widget. Então add widget, a gente vai adicionar uma tarefa em que o texto é igual a este texto aqui que a gente colocou lá no text input, ok? E aí depois disso a gente pode apagar o texto. Então eu vou deixar aqui sem apagar só para vocês verem o que vai acontecer. Então vamos testar aqui, Python main. Então a gente criou aqui, né? Tá lá o nosso scroll view aqui, que a gente pode dar um scroll. E aqui embaixo, né, fixo, está o nosso box layout, né, que tem o text input aqui, que a gente pode colocar textos, e o nosso botãozinho de mais aqui. Então quando a gente clicar aqui no mais, ele adiciona uma nova tarefa aqui. O problema é que esse texto que a gente fez aqui continua aqui, né? Então a gente teria que apagar tudo para criar uma nova tarefa. Certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse texto daqui, né? Apagar ele toda vez que a gente clicar aqui. E aí está pronto o nosso aplicativo. Então vamos fazer isso. Então aqui a gente coloca aqui self.ids texto, que é o nosso text input. E aí o text a gente muda ele, né, para uma string vazia. E aí ele vai deletar tudo que a gente tiver inserido lá. Ok? Então vamos só testar aqui o nosso aplicativo, colocar uma tarefa aqui, fazer mais vídeos. E aí ele deleta aqui, né, para a gente colocar novas tarefas. Então é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.